Hoje você vai ver que corpo de empresário do ramo de alimentos é encontrado amordaçado dentro da própria casa, em cima da cama. A polícia suspeita de latrocínio. Acre cedia o primeiro encontro das escolas do Legislativo da região norte. Prefeita de Pauini é presa pela Polícia Federal durante a operação deflagrada por nome de cartas chilenas. E mais, famílias são obrigadas a abandonar as próprias casas no bairro Taquari, em decorrência de um deslizamento de terra. Um homem que estava desaparecido foi encontrado morto no ramal sábado. Essas são as informações do nosso Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, que já está no ar. A gente volta daqui a pouquinho. Agora são 6 horas mais 10 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo desde já a sua audiência, sua companhia, você que acorda cedo, o pessoal aí do Mercado Velho, as salgadeiras também que acordam logo cedo para fritar o seu salgado, para ir para as ruas fazer aquela venda. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. A partir de agora, muita informação do Acre, do Brasil e do mundo, você confere aqui no Bom Dia Rio Branco. Olha, o corpo de um homem, empresário da sociedade rio-branquense, foi encontrado amordaçado e, evidentemente, que ele estava morto dentro da própria casa. O caso é investigado pela Polícia Civil com a possibilidade desse senhor ter sido vítima de latrocínio. A reportagem é do Paulo Roberto. Nilberto Monteiro da Silva, 43 anos, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira por familiares e amigos no interior de sua residência, localizada na rua Santa Luzia, no bairro Eldorado, região alta da cidade. Supostamente, a vítima, que estava amarrada e amordaçada, foi assassinada a pauladas. Nilberto trabalhava como gerente de produção em uma distribuidora de alimentos em Rio Branco e estava desaparecido desde o domingo passado. Segundo uma amiga do Nilberto, o último contato que teve com ele foi no sábado à noite. No domingo pela manhã, ela ligou várias vezes para o telefone dele, enviou várias mensagens e não obteve resposta em nenhuma. Até a segunda-feira pela manhã, quando ela chamou outro familiar dele, chegou aqui na residência, resolveu arrombar a casa e encontrou Nilberto morto. A gente no domingo, já desde a manhã, já procuramos, porque ele não é de desaparecer no domingo, porque ele se resguardava para ir trabalhar na segunda. E o domingo inteiro, dia das mães, a gente se reúne, vai lá para casa do irmão dele. E nada a gente não conseguiu, até 11 horas da noite, já foi preocupante. Hoje, 5 horas da manhã, a gente veio para abrir a casa. De acordo com a polícia, vários objetos foram levados da residência de Nilberto Monteiro. Uma TV, aparelhos eletrodomésticos, dentre outros. O veículo da vítima, um Fox vermelho de placas NAC 2001, foi levado pelos autores do crime, o que caracteriza roubo seguido de morte. Após vieram na residência dele, arrombaram e aí conferiram que estava o corpo dele no chão, amarrado, com várias escoriações no corpo e o rosto desfigurado. A amiga de Nilberto informou que ele tinha uma vida tranquila e não tinha inimigos. Ele tinha uma vida normal. No domingo não era normal dele sumir. Ele dormia até umas 11 horas, na hora do almoço a gente procurava algum lugar para ir almoçar. E como era dia das mães, sempre tem na casa do irmão dele um almoço e nós começamos a ligar para a família, para os amigos e nada dele, porque sempre alguém sabia dele, sempre alguém. E mas eles, a gente era muito junto, a gente era como se fosse irmão, que a gente sempre dava uma satisfação para o outro, sempre por onde estava, a gente estava sempre muito pregado. Então a gente já desconfiou. No levantamento feito pela polícia no local onde ocorreu o crime, foi constatado que não houve arrombamento da residência da vítima. A residência não foi arrombada, não teve nada de... que ele veio aqui, foi franqueada a entrada, ou alguém da amizade dele, ou até mesmo poderia ser alguém de fora com arma, ameaçando ele já abrir o portão. Então vai ter que ser investigado para verificar se houve uma cessão de entrada dele ou se houve uma forçação
por parte de quem cometeu esse delito. O major confirmou que há cerca de 5 anos, Nilberto Monteiro da Silva foi vítima de um sequestro relâmpago, teve o seu carro roubado e ele conseguiu se livrar das amarras. Há 5 anos atrás ele estava na Amadeu Barbosa e aí chegaram 2 bandidos lá e sequestraram ele, levaram para o Ramon da Pissarreira, o amarraram, deixaram lá. Também chegaram a agredi-lo, mas ele conseguiu se soltar e foi medicado. Depois localizamos o veículo dele, foi devolvido e esse já foi um pouco diferente, que foi na residência dele, que ele já foram adentraram a residência e aqui cometeram todo o delito. São 6 horas mais 14 minutos. O Acre cedia o primeiro encontro das escolas do Legislativo da região Norte. Temas como fortalecimento e modernização das câmaras municipais foram debatidos durante o encontro. Floriano Oliveira tem os detalhes. As escolas do Legislativo têm como formação os principais servidores das assembleias em seus respectivos estados. No Acre, a Escola Legislativa foi fundada em 2002 e leva o nome do ex-governador Edson Simões Cadacho. Funciona como órgão de apoio e qualificação para os próprios servidores da Assembleia. O trabalho desses profissionais também atende os parlamentares, assessores e a comunidade. Atualmente, a servidora Raquel Helena é a diretora-geral da escola. Hoje representamos também a Diretoria Regional Norte, então contamos com a grande colaboração de todos os estados da região Norte para apresentar seus trabalhos, as escolas do Legislativo apresentando seus trabalhos e formando uma rede que vai fortalecer o trabalho das escolas do Legislativo. E acreditamos que a partir daqui muitas escolas de Legislativo serão criadas. O encontro teve duração de um dia e aconteceu no auditório do Ministério Público. Representantes de todos os municípios foram convidados, porque a ideia é que cada Câmara se responsabilize pela instalação de escolas legislativas. Um dos convidados e palestrantes do dia foi o coordenador de Planejamento e Fomento do Instituto Legislativo Brasileiro, Luiz Fernando Machado. Sabemos bem que o distanciamento do povo com o legislador, isso dificulta bastante qualquer relação institucional. Por sua vez, então, fazer com que essas 22 casas legislativas, com as prefeituras, a gestão dos negócios públicos sejam em benefício, em prol da população, é uma tarefa que deve estar sempre presente na mente, né, então, dos legisladores. Eu creio que é um evento que vai favorecer e também abrir novos horizontes de situações até mesmo esperadas pela população. Depois de 10 anos, a missão oriunda do movimento das escolas do Legislativo e de Contas do Brasil consolidam-se não apenas junto às instituições, mas também com o compromisso de todos para o avanço das estruturas institucionais que prestam serviços aos cidadãos. É um evento de suma importância, porque é o primeiro que se realiza na região Norte. É a primeira vez que os estados da região Norte se reúnem para discutir os seus temas referentes a essas instituições aqui das assembleias das câmaras municipais da região Norte. Eu considero isso de suma importância, porque, com certeza, a partir de hoje, da realização desse encontro, muitas câmaras municipais aqui do Acre e dos outros estados, também da região Norte, vão criar suas escolas com essa finalidade, de capacitar o servidor e de trazer o cidadão para dentro das casas legislativas. O professor Carlos Coelho, analista legislativo, já ocupou vários cargos na Assembleia Legislativa do Acre e sintetiza o trabalho que deve ser desenvolvido pela Escola Legislativa. O parlamento, seja a Assembleia Legislativa, aqui no Acre ou as câmaras municipais, tem que estar em sintonia permanente com a sociedade. Se você de Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mané Urbano, Chapuri, qualquer que seja o município, o parlamento tem que estar interagindo, sabendo o que a sociedade, quais são as demandas, o que está acontecendo e como os vereadores, com seu poder político, poderão contribuir para resolver essas demandas. Então, na verdade, nós vamos apresentar sugestões para que o parlamento possa estar mais próximo da sociedade e, dessa forma, a sociedade se sente contemplada em função das demandas e o parlamento cumprindo realmente a sua função de representatividade. No Acre são 6 horas mais 19 minutos.
Você que liga o seu televisor agora, estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT. Esse é o Bom Dia Rio Branco. Relembrando que se você quiser rever as matérias que são destaque no Bom Dia Rio Branco, basta acessar o nosso portal na internet, www.oriobranco.net. Olha, a reportagem que você vai ver agora é até um pouco interessante. Primeiro, pela má gestão que alguns gestores acabam realizando e criando uma antipatia da população. E segundo, por se julgar acima da lei. Uma prefeita de uma cidade do interior do Amazonas, vizinha aqui do Acre, acabou desaparecendo da prefeitura com 15 milhões no bolso, segundo a polícia, dinheiro público. Só que se deu mal. Foi presa pela Polícia Federal aqui do Acre em uma operação realizada com o nome de cartas chilenas. Veja a reportagem, já que o Paulo Roberto foi quem acompanhou esse assunto. A Polícia Federal deflagrou na segunda-feira a Operação Cartas Chilena, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de 15 milhões de reais em recursos públicos da saúde e educação, no município de Paiuní, interior do Amazonas. Segundo a PF, pessoas ligadas à prefeita Maria Barroso do PMDB são suspeitas das fraudes no preenchimento de documentos e na execução de obras sem licitação. Cerca de 30 policiais federais da Superintendência no Acre deram cumprimento a 49 medidas judiciais em Paiuní, Boca do Acre, em Manaus, em Rio Branco e nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia, no Acre. Basicamente, a Operação Cartas Chilenas está baseada em 5 inquéritos, né? Inquéritos da Superintendência Regional do Acre, né? E bem como no que foi apurado pela CGU do Amazonas. Segundo investigações, foram desviados quase 14 milhões de reais dos cofres do município de Paiuní, né? Sendo que o montante, a partir dessas medidas que estão sendo cumpridas hoje e o demais desenrolar da operação, pode chegar a um montante muito maior. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, que resultou nas prisões da prefeita do município, Maria Barroso, vereadores e secretários. Os federais ainda efetuaram 17 conduções coercitivas e cumpriram 24 mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados e na prefeitura da cidade. 5 agentes públicos foram afastados de seus cargos por medidas cautelares. São 24 mandados de busca e apreensão em 6 cidades, sendo elas Manaus, Paiuní, né, onde são a maioria das diligências, Boca do Acre, essas 3 do Amazonas, além de Brasileia, Epitaciolândia e Rio Branco, aqui no estado do Acre. São 3 mandados de prisão preventiva, incluindo a prefeita, o secretário de saúde do município e um vereador também do município de Paiuní. Além disso, são 17 conduções coercitivas e 5 afastamentos cautelares dos cargos, incluindo a prefeita, né, os 3 que tiveram a prisão preventiva decretada, prefeito, vereador e secretário municipal, além do secretário de Finanças e o secretário de Administração do município. Aí, a grande realidade em tudo isso é que na prefeitura de Paiuní, no Amazonas, estava instalada uma verdadeira quadrilha especializada em desviar os dinheiros, principalmente da saúde. Paiuní é uma cidade do interior do estado do Amazonas que o limite territorial rural dela faz fronteira divisa com o estado do Acre. É mais próximo do Acre do que de Manaus. E por esse isolamento, talvez aí os gestores públicos locais, que eram os homens, as pessoas eleitas pela comunidade para cuidar bem do patrimônio público, para zelar pela cidade, confundiram a missão quando assumiram o cargo. Não souberam diferenciar o que era o público do privado e acabaram metendo a mão no cofre da prefeitura, pensando que estavam metendo a mão no próprio bolso. Vamos seguindo com o Bom Dia Rio Branco. Mais informações, agora são 6h23 no estado do Acre. E você está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, né, Tião? Vamos agora para o bairro Taquari, porque lá famílias estão sendo obrigadas a desocuparem as suas casas por conta de deslizamento de terra. Quem tem os detalhes é o J. Guimarães. De uma hora para outra surgiu um declínio de terra no quintal de seu Edmundo. E, em menos de 24 horas, a casa dele já estava toda rachada.
O piso foi destruído por enormes fendas no solo e as paredes ficaram apartadas, sob risco de desabamento a qualquer momento. O jeito foi abandonar a casa com a família e tentar retirar aquelas partes que ainda dá para serem aproveitadas na construção de uma outra moradia. Tentar tirar o que ainda resta, né? O que pode salvar alguma coisa. Só isso. Porque é difícil. É difícil. A minha mulher, ela é que sofre mais, né? Porque eu não me apavoro tanto não, mas ela é que fica em casa direto, é ela que... Aí é chato você viver na casa dos outros, porque agora eu estou dependendo da minha mãe lá, para ficar com as minhas coisas, para não botar na rua, né? A casa de seu Edmundo fica na Rua do Passeio, bairro Taquari, região do 2º Distrito de Rio Branco, que sofre com o transbordamento do Rio Acre todos os anos. A Defesa Civil esteve no local e divulgou, através de nota, que a depressão no solo foi causada por um deslizamento de terra no subsolo, provavelmente causado pela oscilação do nível do Rio Acre, que fica a cerca de 12 metros das residências atingidas pelo fenômeno. 2 casas foram isoladas pela Defesa Civil, sob risco de desabamento, e os proprietários tiveram que sair às pressas para a casa de parentes. Nessa outra casa morava o casal e 2 filhos menores de idade. Eles foram embora ainda no domingo à tarde, quando a situação começou a se agravar. Observe que aqui onde eu estou pisando, praticamente o solo cedeu, levando parte do piso. A abertura na parede central dá uma dimensão do que ocorreu aqui. A casa praticamente foi dividida ao meio. Para trás, a parte da cozinha. Aqui para frente, os quartos e a sala. Dentro, onde era o banheiro do casal, a situação hoje é essa. Só concretos. Tudo caído do teto porque está prestes a desabar. Esse vizinho que ajudou na retirada dos proprietários ficou impressionado com a situação. Ontem aqui dentro estava inteiro ainda. Não tinha afundado aqui a cozinha, o banheiro dessa casa aqui do vizinho. E nem aqui nessa parte aqui. Tava plano ainda. Aí quando a gente estava tirando os móveis dentro da casa, aí tava estralando, entendeu? Foi uma situação assim que eles procuraram tirar o mais rápido possível, né? Vamos desocupar, porque há muito tempo atrás eu presenciei ali para baixo, ali mais para baixo, o barco levar a casa inteira. Nos 2 casos, a Secretaria de Ação Social de Rio Branco esteve também no local e cadastrou as famílias nos programas habitacionais do governo do estado. É triste, porque aí tem um sonho. A gente fala de uma casa, mas na verdade deveríamos falar de uma residência. A diferença de uma casa para residência é que a casa é o prédio. A residência é o local onde você mora, onde você deposita o sonho de futuro, onde você compartilha as alegrias com a família, com os vizinhos. Eu conversava com o senhor Edmundo ontem à tarde e o que ele me dizia? Foram 17 anos para construir essa casa. E hoje, em 3 dias, eu estou tentando tirar o que ainda há para se aproveitar dela. No caso, o forro, as janelas e as portas. E pior, ele está naquela situação que não sabe para onde ir nesse exato momento. Foi cadastrado nos programas habitacionais do governo, mas não tem previsão de quando vai receber uma casa própria para voltar a ter um local onde morar. Por enquanto, vai ficar na casa de parentes, junto com a família. E o que me leva a imaginar aqui é o seguinte: você já imaginou você passar 17 anos construindo uma casa e de repente, quando sai para visitar a mãe, no Dia das Mães, a esposa liga e diz: volta que a nossa casa está caindo, está se acabando tudo. Ali é um sonho que se foi. Olha só como ficou a parede. Aí ele retirando, ou tentando tirar o forro, na esperança de que possa ser utilizado na construção de uma outra casa. Mas aonde? Se não há terreno, se ele mesmo não tem terreno. Aí ficava a garagem da casa. E essa região aí do Taquari, ela não estava considerada pela Defesa Civil área de risco. É tanto que ele nem foi removido. E as casas eram casas aparentemente bem estruturadas.
O que ocorreu, segundo a Defesa Civil, foi um deslizamento de terra no subsolo que afundou praticamente uma faixa de terra de aproximadamente uns 100 metros. E 2 casas foram atingidas, sendo obrigadas o isolamento, e outras 4 estão prestes a ficar na mesma situação das 2 anteriores. É triste. São 6 horas mais 29 minutos. Você que liga o seu televisor agora, estamos ao vivo na TV Rio Branco, canal 8 SBT, com o Bom Dia Rio Branco, o seu programa de todas as manhãs. Você que liga o televisor agora, ou você que quer rever as matérias que já foram destaque no Bom Dia de hoje, é só acessar o nosso portal na internet, www.oriobranco.net. Lembrando ainda que o jornal O Rio Branco já está nas bancas com muitas informações para você. Ontem nós mostramos aqui o drama de uma família expressada por um irmão à procura de informações de um parente que havia desaparecido. O repórter Paulo Roberto foi quem trouxe essa história para a gente. E, lamentavelmente, o desfecho desse assunto não é nada bom para a família, porque o corpo do rapaz que estava desaparecido já havia sido encontrado ainda no sábado e estava no Instituto Médico Legal aguardando pela identificação. Vamos ver a matéria? O autônomo Cleidson Mota Andrade, 35 anos, mostrado na edição de segunda-feira do Bom Dia Rio Branco, que estava desaparecido há cerca de 10 dias, foi encontrado morto na tarde de sábado passado por populares em um ramal da estrada de Porto Acre. Segundo o irmão da vítima, ele estava sem blusa, trajando somente uma bermuda. O corpo estava em elevado estado de decomposição. A gente estava com a esperança de ele estar vivo ainda, mas quando a gente recebeu a informação de que tinha encontrado um corpo no ramal, a gente já suspeitou, possivelmente era ele. E foi comprovado que realmente era ele mesmo, que estava morto. De acordo com o irmão de Cleidson Mota, o corpo apresentava sinais de violência. O caso está sob responsabilidade do delegado de Porto Acre, que já iniciou as investigações na busca de esclarecer os fatos, que a vítima havia saído de casa há 2 semanas para trabalhar em uma chácara no Caquetá, região do município de Porto Acre. De acordo com Lorismar, o irmão estava acompanhado de mais 2 pessoas. Eles mantêm silêncio, o que eles dizem foi que ele saiu lá da chácara e eles não viram, não sabem de nada. O que a família quer agora é uma resposta da polícia para a morte do trabalhador. Na verdade, os peritos fizeram análise lá na hora e não detectaram nada no corpo, assim, de quebradura de ossos, nem furada de faca, de bala. Aí o que eles dizem é que deu lesão corporal. O laudo preliminar. Que é justiça? Com certeza que a gente esperamos justiça, né? Justiça nesse caso, que não pode ficar impune um caso desse. Porque ele era um rapaz que não fazia mal a ninguém. Ele tinha um vício de beber, mas ele era amigo de todos do bairro. Todo mundo gostava dele. Inclusive o bairro inteiro estava empenhado à procura dele. Bem, com certeza a nossa competente Polícia Civil vai desvendar esse caso, já que é uma das polícias considerada entre as 3 com o menor tempo resposta em relação a tipos de homicídios, quando no primeiro momento ainda não se tem as informações dos suspeitos. É aguardar e ao mesmo tempo fortalecer aqui o pedido da família, de que seja elucidado o que ocorreu para que pelo menos essa informação venha a aliviar um pouco a dor da família, que hoje o que mais clama é o desvendamento do que teria ocorrido com o parente encontrado morto, né, tio? É isso mesmo. São 6 horas mais 33 minutos. Dando continuidade ao Bom Dia Rio Branco, nós vamos falar da programação especial lançada pelo Tribunal de Justiça em comemoração ao Dia das Mães. Quem tem as informações é o competente repórter Floriano Oliveira. Não poderia ser de outra maneira. O olhar da mulher é diferenciado e quando a sensibilidade aflora, o que temos é um resultado que finda fazendo bem ao conjunto, ao coletivo. E os homens também levam vantagens, principalmente no ambiente de trabalho. Foi pensando assim que a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Cesarinete Angelim, levou todos esses serviços através de uma programação especial voltada às mães.
Durante toda a semana, o Judiciário Acreano fará um trabalho itinerante, visando o bem-estar de cada uma das mulheres que diuturnamente se revezam no sentido de garantir o cumprimento da lei. Nós estamos fazendo uma programação especificamente para as mães do judiciário. Né? São eventos que são realizados na área da saúde, na área da prevenção da saúde, também na área da autoestima. Enfim, são atividades que têm por objetivo prestigiar o nosso servidor, dar a ele todo o merecimento que ele é possuidor. A programação é um exemplo de atenção, respeito, cuidado e valorização dos servidores e, ao mesmo tempo, vai ao encontro das perspectivas de humanização. A presidente ressalta que, mesmo trabalhando com poucos recursos, não tem deixado de lado os projetos e as iniciativas de valorização. Tratar bem os colaboradores deve ser meta número 1 para qualquer administração, pois quem faz o dia a dia de qualquer instituição merece respeito. Por isso, quando se trabalha o emocional, as boas relações, a saúde e a satisfação pessoal de quem representa as colunas ou os pilares de determinadas atividades, seria o mesmo que os altos investimentos em algo promissor, que rende e que reduz, disse a presidente. O servidor, ele é peça indispensável ao funcionamento da justiça. Né? O nosso servidor é aquele que eu digo sempre, são os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos braços, enfim, são eles que dão vida, movimentam. E com esse pensar é que nós elegemos o servidor, nosso plano de gestão, como prioridade. Temos trabalhado o ano passado, esse ano, no mesmo sentido de dar cada vez mais ao servidor a valorização que deve ser feita. São 6 horas mais 36 minutos. Você está no Bom Dia Rio Branco, ao vivo na TV Rio Branco, canal 8 SBT. E eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o empresário Nelson da Autoescola Vitória, que vem falar das novidades e das promoções. Nelson, hoje já são dia 10 de maio, a promoção vai até o final do mês. Fala pra gente e para quem está em casa, que promoção é essa? Bom dia para você que assiste a TV Rio Branco, canal 8. Nós estamos aqui para reforçar a oportunidade que você está tendo, você que é mãe, você que é filho. Essa é uma promoção para o mês das mães. Então, é o momento da mãe tirar a carteira de habilitação, da mãe pagar para o filho tirar a carteira de habilitação, o filho investir na mãe, que é esse presente de Deus na vida de todos os filhos. A Autoescola Vitória decidiu participar desse projeto com você e trazer essa promoção. Então, a Autoescola Vitória, durante o mês de maio, está fazendo aí um desconto de até R$300 na hora que você vai negociar a sua carteira. Dependendo do negócio que você fizer lá, você pode sair com um desconto de até R$300. E ainda conta com a segurança, com a estrutura, com a estabilidade da Autoescola Vitória. A Autoescola Vitória está aqui em Rio Branco, trabalhando há 16 anos, no mesmo endereço, aqui na rua Minas Gerais, 815, e nós trabalhamos ali com todo tipo de categoria. Mano, tu precisa ver lá como é que funciona. Agora, Nelson, muita gente tem sim vontade de tirar a sua carteira nacional de habilitação. Só que em tempos de crise, sabemos que as condições não são uma das melhores. Muitas autoescolas cobram aí apenas a questão do cartão de crédito. Lá na Autoescola Vitória também é assim? Só no cartão de crédito que dá para tirar a habilitação? Olha, nós abrimos um financiamento que nós chamamos de financiamento próprio. Às vezes não tem cartão e eu sou muito polvo, entendeu? Eu gosto muito de gente. Eu já andei de bicicleta por muito tempo. Na verdade, criei meus filhos praticamente andando de bicicleta, trabalhando de pedreiro. Então, eu sei o que é você precisar fazer um projeto desse, realizar um projeto desse e não ter cartão de crédito. E pensando nisso, nós implantamos o sistema de trabalhar com a nota promissória. Então, você chega lá, fala da sua condição e a gente abre para você uma exceção e também fazemos na nota promissória. Então, tem todo um parcelamento para você que quer tirar sua carteira nacional de habilitação, a primeira categoria ou ainda uma adição. A gente acompanha aí nas imagens de apoio os carros da Autoescola Vitória, temos também ali ônibus, uma carreta para você que quer adicionar mais uma categoria à sua carteira nacional de habilitação, e a Autoescola Vitória está realmente preparada, não é, Nelson?
Com certeza, nós estamos, graças a Deus, bem estruturados para atender os nossos clientes, e aí a Autoescola Vitória ela está preparada, sim, para atender todos os clientes de todas as categorias. Você que está aí nos assistindo, que está com projeto de fazer habilitação, você faça uma visita à Autoescola Vitória, você já visitou alguns dos concorrentes, faça uma visita e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e o trabalho vai ser muito bem executado. O nosso desejo é que os nossos clientes saiam de lá satisfeitos. A Autoescola Vitória está na Rua Minas Gerais 815, aqui no Preventório. Como eu tenho bem frisado, já fazem 16 anos que nós trabalhamos com a habilitação. A gente já tem ali uma certa experiência para atender você com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Tá certo, 6 horas e 39 minutos. Agradeço a vinda do Nelson da Autoescola Vitória e você não pode perder essa oportunidade de investir em você mesmo e tirar aí a sua carteira nacional de habilitação. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco temos mais informações, não é isso, Guimarães? Exatamente, você vai conferir ainda aqui no nosso programa. Primeiro já a entrevista do terceiro bloco, que é com a vereadora Roselane, falando sobre o esporte, já que o Rio Branco está se preparando para receber a passagem da tocha olímpica. Vamos ter também, Fundação de Cultura lança edital para atividades culturais durante a passagem da tocha olímpica por nossa capital. Essas e outras daqui a pouquinho, após o intervalo comercial.